Bom, meu nome é Gabriel e hoje eu vou estar apresentando para vocês minha proposta de trabalho final, cujo tema é uma distribuidora de açaí, basicamente. A proposta foi criar uma aplicação web que fosse funcional para uma distribuidora fictícia, né, que eu criei, onde o cliente pode montar seu pedido de forma personalizada e, no caso, um administrador pode acompanhar e gerenciar os pedidos através de um painel de relatórios. O sistema foi desenvolvido utilizando principalmente Node e Next. Nisso mexi um pouco também na parte com React. E não é utilizado o ORM, ou seja, o banco de dados é através do MySQL, utilizando o SQL mesmo para interagir. E basicamente, apesar de ser uma estrutura simples, o projeto também segue a lógica do MVC, né, que é o Model View Controller, e que é separado de forma organizada. Agora, deixa eu descer aqui para vocês verem a parte de escopo. Bom, permite que o usuário crie um pedido e visualize seu valor. O sistema oferece, no caso, oferece as seguintes funcionalidades: permitir que o usuário crie um pedido e visualize seu valor, criar uma página administrativa de relatório, que foi o que eu tinha mencionado, que é a parte com a visualização dos pedidos, a possibilidade de cancelar ou aprovar esse pedido, no caso ele vai continuar lá. E as restrições. Bom, as principais restrições que eu tive nesse trabalho, que no caso não foram consideradas, né, foi a integração do meio de pagamento. Eu realmente não coloquei o meio de pagamento, não consegui implementar essa parte ainda, mas é um projeto futuro para que tenha os métodos de pagamento, que o cliente consiga realizar o pagamento de maneira correta e segura. E o uso de ORMs para manipulação do banco de dados, como eu falei, não utilizei o ORM. E também uma parte que, de certa forma, é muito importante, eu não consegui fazer, porque eu tive um problema, eu acabei voltando para essa versão atual que eu vou mostrar para vocês, mas que na verdade eu estava tentando implementar a parte de cadastro e login de usuários, de forma que o usuário tivesse, no caso, tem um login e tivesse acesso a uma parte da aplicação, enquanto também tivesse um login apenas para administradores, que seria a parte de relatórios. E juntamente com a integração do meio de pagamento, é algo que infelizmente vai ficar para o futuro, porque eu tive realmente um problema, eu até comecei a fazer, só que nisso eu percebi que estava tendo muito problema, muito bugs, e estava zoando a aplicação inteira, no quesito geral. Eu acabei removendo de última hora, porque eu percebi que não ia dar tempo de finalizar do jeito que eu queria, então preferi deixar do modo que está, que pelo menos não tem nenhum erro ou está incoerente, e é isso. Os protótipos aqui embaixo, seria a página principal, onde você tem um botão de pedido e um de relatório para você acessar, o usuário acessar no caso, e um home que volta para essa página mesmo, correto? Agora a tela de criação de pedido, que a partir do momento que você clica em pedido, a gente vai para a tela de criação de pedido, onde o usuário pode fazer o seu pedido. Basicamente, só para explicar para vocês, o contexto da distribuidora de açaí, eh, sabe aqueles açaís que você geralmente não é muito comum em mercado, né, mas que eles vêm batidos com outras coisas? Esse tipo aqui seria basicamente isso. Aquele açaí que na hora de fazer o mesmo, de bater o mesmo, ele é batido com morango, banana, cupuaçu, guaraná, que geralmente é o padrão, né, que é o tradicional, a maioria das vezes, mas o tradicional mesmo é o puro, assim por dizer. Enfim, e aqui a gente tem a opção de selecionar os tamanhos. E se você clica em relatório, a gente iria para a página de relatório, onde é apresentado os dados, como o ID do pedido, data de pedido, no caso data e horário, o tipo que o usuário selecionou, aqui vocês podem ver, o tamanho e o valor total. No caso, aqui tem a ação de aprovar e recusar.
essa tela ficaria justamente na parte de login, que nem eu falei, que apenas o administrador teria acesso. Só que eu não consegui implementar da maneira correta como eu tinha pensado. Por isso que eu voltei para essa versão. Enfim, esse daqui foi o protótipo que eu segui. E agora eu vou mostrar para vocês como que está o código atual. VS Code. Dei um corte no vídeo aqui porque estava localizando a pasta do trabalho. É porque basicamente eu estou tendo que usar uma máquina virtual em Ubuntu, enfim, achei mais fácil. Estava sem o notebook e estou usando o computador principal. Mas aqui eu vou mostrar para vocês o funcionamento. CD backend. Tá. Agora eu vou rodar o servidor. Beleza, tá rodando na porta 3002. Eu vou rodar o front-end aqui para vocês. npm room dev. Beleza, fechar isso aqui. Ok. Tá. Bom, aqui a gente tem a página principal, né, a home, onde eu fiz o cabeçalho aqui, apenas tem um nome e a opção de voltar no menu, né, no caso a gente já está nele, então vai voltar para a mesma página. Coloquei uma imagem, deu uma certa dor de cabeça para colocar essa imagem, mas deu certo. E também coloquei o quem nós somos, que seria dessa distribuidora fictícia que eu criei, falando um pouco mais sobre ela. E aqui embaixo a gente tem o primeiro botão que é para o usuário fazer seu pedido, né? Conseguir realizar seu pedido. E o segundo botão que seria o do acesso ao relatório. Vou estar clicando aqui primeiro no fazer pedido, para vocês verem. Beleza, a gente é redirecionado para a página de pedido. E aqui a gente tem a opção de fazer o nosso pedido. Vamos estar selecionando aqui um tamanho, vamos supor, aqui também já tem os respectivos valores, né, de cada um dos tamanhos. Estou colocando aqui, por exemplo, 10 litros, vai. E selecionar o tipo, que nem eu expliquei para vocês, que é basicamente, tem um adicional, mas é basicamente a forma com que o açaí é batido. Tá selecionando o cupuaçu e vou enviar esse pedido. Sobe a notificação, quer ter certeza que você vai enviar o pedido. Você confirmando, tem uma mensagem de sucesso. E voltando para a página inicial, aonde de fato o administrador teria acesso ao relatório, clicando na parte de relatório, a gente tem o ID do pedido, a data do pedido, o tipo, tamanho e o valor total. E aqui a gente tem as respectivas ações, que seria aprovar. Por exemplo, vou estar aprovando o pedido 2 aqui, o ID2. Sobe uma notificação falando que ele foi aprovado, tudo bem. E retornamos para a página do relatório. Se a gente voltar para lá, ele vai continuar aqui. Mas, se a gente quiser recusar algum pedido, ou seja, está tirando ele daqui do relatório, por exemplo, fazer isso aqui com o pedido 6. Foi criado nessa data e nesse horário. Está recusando. Beleza. O pedido realmente é recusado e é apagado no caso do relatório. Voltando aqui para verificar se ele está, não está mais. Bom, basicamente foi isso que foi feito. Aqui tá as rotas, né? Controllers foi a parte de fazer a requisição. E aqui está a requisição das tabelas, no caso, o tipo de açaí, o relatório de pedidos para exibir o pedido, o relatório do pedido, no caso. E aqui para deletar o mesmo. Enfim, no mais, acredito que tenha sido isso.
a página de pedidos, aqui no front-end já, né? A página de relatórios. E aqui a home. Bom, acredito que tenha sido isso, pessoal. Foi basicamente eu tentando aplicar os conhecimentos que eu obtive na matéria. Infelizmente teve coisa que não consegui fazer funcionar a tempo, mas o pensamento era de estar tudo funcionando que nem um cadastro de login, mas que não deu. Mas foi uma experiência muito boa e que deu para aprender bastante coisa. Apanhei bastante, mas o que vale foi o aprendizado. Muito obrigado e até a próxima.